Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Estamos aí novamente com vocês, mesmo que à distância, para trazer um pouquinho aí de orientação quanto ao estudo de vocês e de certa forma também trazer aí a apresentação da matéria que teria que ser dada aí em aula presencial, mas por motivos óbvios a gente não tem conseguido fazer isso com vocês aí, ok? Relembrando um pouquinho e ponderando algumas coisas, nós fizemos aí uma recapitulação, uma revisão quanto aos assuntos que foram trabalhados com vocês em sala de aula a respeito das aulas 8 e 9, tá? E um pouquinho da aula 10, correto? E fizemos uma revisão desses conteúdos aqui no ambiente virtual e terminamos a aula 10. Então, consequentemente, os assuntos que foram trabalhados com vocês em sala de aula, a gente fez essa revisão aqui com vocês, corrigimos aqueles exercícios no último encontro nosso, né? Pedi para vocês realizarem as tarefas mínimas propostas aí para em casa. Espero que todos tenham feito, apesar de ter visto aí que alguns não fizeram, tá? Já aproveito para pedir aí aos colegas que prestigiam a gente aí e estão visualizando os nossos vídeos aí, pedir para vocês aí que passem esses links aí para o grupo de vocês em separado aí, para que os demais colegas também acessem esse material que é extremamente importante, não só os meus, mas como de todos os outros professores aí. Isso é importante, a gente faz com carinho para vocês aí, ok? Então, contrapartida, assistam e realizem as atividades que a gente pede para vocês fazerem, tá? Corrigimos então aquelas questões e passamos aí então para a aula 11, que é uma aula pequena, não é uma aula grande, e é uma aula fácil de se entender, tá? De certa forma, é uma aula que te possibilita uma visualização bem prática da questão da especiação, só que num sentido gráfico, tá? Você vai olhar para um gráfico, que no caso aqui é um cladograma, e a partir desse gráfico você vai ter alguns pontos de interpretação, tá? Então surge aqui a aula 11, detalhe, se você não está aí com seu material, por gentileza, pausa o vídeo, vai lá e busca esse material aí para vocês poderem acompanhar juntos comigo, tá? Então a gente está na aula 11, página 410 da apostila 1, tá? Corre lá e busca, beleza? Se você não buscou, busque. Buscou não? Vai lá e busca. Bom, na aula 11, a gente vai falar da filogenia. O que seria a filogenia em si? Tá? A filogenia, ela apresenta um processo que leva em consideração aquilo que nós chamamos de história da evolução de uma determinada espécie, tá? Ou na realidade, a história de pontos evolutivos que uma espécie vai passando ao longo do tempo. Até então você ter possibilidade aí de formar várias espécies. Traduzindo em miúdos, o que seria essa tal da filogenia? Ela demonstra pra gente aquilo que eu trabalhei com vocês nas aulas passadas, de dois pontos principais. A ancestralidade comum. Então a ideia de ancestral comum é o quê? Uma determinada espécie surge e a partir dessa determinada espécie você tem possibilidades de formação de novas espécies. Então você tem a ancestralidade comum e a partir desse ancestral comum você vai ter aquilo que nós chamamos de especiação, que foi o conteúdo que eu trabalhei com vocês aí na aula 8, beleza? Então essa ancestralidade comum, mas a especiação demonstra a história de uma determinada espécie. A história de determinadas espécies, dependendo do cladograma que a gente estiver montando. E com isso surge aquilo que nós tratamos aqui na aula 11, que é chamado de filogenia. E essa filogenia, então, ela é um diagrama, um desenho que vai contar a história de determinadas espécies formadas a partir de um ancestral comum, tá? E a partir desse desenho, desse esquema, você tem aquilo que nós chamamos de árvore filogenética, que literalmente é o que está na sua apostila aí na página 410. Vai lá e dá uma olhadinha para mim, ó.
você tem aí, ó, marcado com um pontinho, pontinho não, né, com um círculo verde, aquilo que se chama ancestral comum. Acompanhe comigo, por isso que é importante você ter a sua apostila aí nesse momento, tá? Você tem um ancestral comum, tá? E a partir desse ancestral comum faz isso daqui, ó. Você tem ele aqui nesse ponto e a partir dele abre. Esse abrir aqui é o que nós chamamos de processo de especiação. E se você acompanhar, tem duas setas, uma na vertical e uma na horizontal, no exemplo aí da sua apostila. Um demonstrando os descendentes que surgiram desse primeiro indivíduo, que é um ancestral comum, ou essa ancestralidade, tá? Aí no caso do nosso exemplo, demonstrando pelos descendentes 1, 2 e 3, tá? E essa filogenia, o que é interessante, como você leva esse aspecto histórico, você também tem que levar em consideração o quê? A questão do tempo. Como que está aparecendo esses indivíduos ao longo do tempo. Então, do lado também, você tem uma setazinha na posição vertical demonstrando para você o tempo de surgimento das espécies. Nesse caso aqui não está demonstrando o tempo, mas ele está aí. Tá? É isso que ele quer demonstrar quando ele coloca essa setazinha. Mas voltando para a árvore filogenética ali. Então você tem, ó, um ramo inicial, que é um clado. Tá? Você tem um clado inicial, que é um ramo, e nesse ramo aqui você tem um ancestral. Aí a partir, pode ser no caso de uma barreira geográfica, que também, ó, nós estudamos aonde isso? Lá na aula 8, tá? Uma barreira geográfica que separa esse grupo ancestral. Separa ele em dois grupos, um que vai para um lado, sei lá, lado A, e outro que vai para um lado B, tá? Aqui não tá as letrinhas A e B, mas imagine assim, ó, um para a direita, no meu caso, né? Um para a direita e um para a esquerda, correto? Aí eu formo dois pontos. Fez isso aqui, ó. Subiu esse ancestral, tem uma barreira geográfica que separa essa população inicial ancestral em dois grupos, que é o que nós chamamos também de clados ou nó, tá? Na apostila, se eu não estiver enganado, tá escrito nó. Aí você tem esses nós. Esses nós podem sugerir o quê? Uma nova especiação. Então, ó, a partir dessa eu formei grupos diferentes. Então, grupo A, grupo B. E a partir desses grupos eu posso formar novos grupos. Como assim, doido? Se você pegar aqui pelo meu lado esquerdo, você vai ver que esse nó que surgiu para cá, esse clado, esse ramo que veio para cá, ó, ele deu origem ao descendente 1. Então, ó, eu tive uma primeira especiação que separou em lado direito e lado esquerdo. Nesse lado esquerdo, no meu caso aqui, eu estou dando origem ao descendente 1, que veio lá daquele ancestral primordial. E do lado de cá, eu teria que ter o descendente 2. Só que na realidade, eu tenho um outro clado aí, ó. Eu tenho um outro ramo que está me dando os indivíduos 2 e 3. O que eu posso pensar? Que na hora que do lado direito veio para formar o descendente 2, aconteceu um outro processo, por exemplo, uma outra barreira geográfica, que levou a uma outra especiação de um grupo ancestral que estaria nesse lado direito, tá? Formando dois novos grupos, o grupo 2 e o grupo 3, que vieram, nesse caso, para esse exemplo, de uma outra especiação. Vamos ver se vai dar aqui para ficar mais fácil assim. Acho que não vai dar, né? Eu estou seguindo aqui no meu notebook, mas acho que no meu notebook não, no meu Trabit. Mas acho que vamos ver se vai dar aqui. Aqui, ó. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Quando ele vem para cá, ele já veio de um processo de especiação, ó, que veio aqui do ancestral comum, tá? Subir mais um pouquinho. Aí. Ó, que veio desse ancestral comum. Formou esse indivíduo aqui, esse descendente 1. Pro lado de cá, eu teria que ter o descendente 2 somente, a partir desse processo de especiação aqui. Porém, o que pode ter acontecido? Nesse caso, aconteceu nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, formou-se um novo processo de especiação. E esse novo processo de especiação formou dois novos ramos, dois novos grupos. Que aqui eu tenho, obrigatoriamente, pelo aquilo que a gente já viu, um processo de isolamento geográfico e depois um isolamento reprodutivo, que formou aqui então, ó, os indivíduos 2 e 3. Isso aí está na sua apostila. Então, obrigatoriamente, isso que é uma árvore filogenética, ela vai mostrar para você quem é ancestral de quem,
quem está vindo de quem são os descendentes, quem não são os descendentes, e assim por diante, ok? Isso seria o estudo da filogenia. Por gentileza, agora, vai aí para a questão número 1, tá, da sua apostila. Novamente, se você não pegou, vai lá e pega, que você vai precisar dela agora para poder fazer a questão comigo aqui. São duas, né? Duas questões? Tá travando aqui. Isso, duas questões. Bem rapidinho então, tá? Ó, aí a primeira questão fala o seguinte: a análise da árvore filogenética a seguir permite afirmar que... Então o que ele está querendo aqui? Ele está querendo que você analise essa árvore filogenética. Não é concepção nossa de cabeça sobre o que está aqui. Você vai se ater ao que está na árvore filogenética, ok? Então aqui ele te fala, ó, no início dela, que você tem um ancestral comum, aí a partir desse ancestral comum formou os gorilas, e desse gorila formou um outro ancestral que formou seres humanos e um outro indivíduo. Esse outro indivíduo formou os chimpanzés e os bonobos, correto? Quanto mais próximo um ramo está, mais filogeneticamente falando, os indivíduos são parentes. Então você, tipo, se eu olhar gorila e bonobo, são os que estão mais longe filogeneticamente falando. Se eu pego chimpanzé e bonobos, são os mais próximos, porque os ramos estão mais próximos, ok? Aí tá assim, ó, os seres humanos são mais evoluídos do que os chimpanzés. Não obrigatoriamente pela análise da filogenia que está aqui para a gente resolver. A gente poderia pensar que o ser humano é mais complexo do que o chimpanzé. Tá? Aqui eu poderia sugerir algo tipo: o chimpanzé veio depois do ser humano, algo assim, no ponto de tempo aqui. Tá? Mas aqui, né, nessa filogenia, não vai me permitir chegar a essa conclusão que nós somos mais evoluídos do que chimpanzés. Ó, seres humanos descendem dos gorilas. Não. Ser humano e gorila descendem do mesmo ancestral. Tá? Essa é a ideia. Um ancestral que veio para formar o gorila e esse ancestral que formou o ancestral do ser humano. Mas eles não pertencem a... Na realidade, ser humano não descende de gorila. Ser humano e gorila descendem do mesmo ancestral. Tá? Bonobos e chimpanzés pertencem à mesma espécie? Não. Eles são mais próximos, mas não pertencentes à mesma espécie. Letra D. Chimpanzés e seres humanos descendem dos gorilas? Também não. Se eu falei para você que de ser humano lá em cima não descende de gorila, chimpanzé e ser humano não descendem. Eles descendem de um mesmo ancestral comum, mas não é o gorila, aquele que vem antes ali, tá? Os animais representados são descendentes da mesma espécie ancestral. É isso que eu venho falando desde o início da questão. Então, a número 1, você vai marcar aí pra gente a letra E. Beleza? O número 2, você vai fazer a mesma interpretação. Você vai pegar grupos próximos. Quem são mais próximos aqui, olhando de cara? Eu poderia falar que é crocodilo e ave, tá? E no caso aqui, talvez, ó, pode-se falar assim, canguru e ursos. Quem são os mais distantes, eu poderia dizer? Por exemplo, sapo e ave, que estão em ramos totalmente diferentes, tá? Aí vem as alternativas. Os cangurus são filogeneticamente mais próximos de aves do que de urso. Acabei de dizer para vocês, né? Cadê? Os cangurus, eles são mais parentes de quem aqui, filogeneticamente falando? Do ramo. Qual o ramo que aproxima mais eles aqui? No caso, canguru e urso. Ó, crocodilos são filogeneticamente mais próximos de tartarugas do que aves. Ó, cadê crocodilo? Crocodilo tá lá. São mais próximos das tartarugas? Também não, eles são mais próximos das aves, que é a mesma interpretação da letra A. Letra C. As serpentes são filogeneticamente mais próximas de aves do que de ursos e tartarugas. Sim, porque elas descendem de um mesmo ancestral comum, estão no mesmo ramo. Se você vê, ó, ela está no mesmo ramozinho ali. Ó. Então, nesse caso, a número 2, você ficaria aí com a letra C. Correto? Eliminando, então, as outras alternativas aí. Ok? Ó, então, essa aula fica por aqui. Correto? Com as duas correções aí das atividades 1 e 2,
tá? Número 1, letra E. Número 2, letra C. Qualquer dúvida quanto a essas questões, me perguntem aí no privado aí que eu respondo para vocês, tá? Fica para casa aí as tarefas mínimas dessa aula, tá? São poucos exercícios, ó, basicamente 2. Resolvam eles pra gente aí que a gente vai estar olhando lá no plural isso daí, ok? Fica assim então, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Precisou, estamos aí.